Petrobras ou Vale? Qual que é a empresa mais indicada para um iniciante em 2026? Eu recebo muito essa pergunta de pessoas que querem começar a investir, mas não sabem se Vale é melhor do que Petrobras. E então aqui nós iremos fazer uma análise comparativa falando de renda variável. E lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, ele é apenas para fins educacionais. Se você não estudar, não adianta dar 1 milhão de indicações, você vai quebrar sua cara. Bom, como nós podemos ver aí na tela, tanto Petrobras como Vale têm preços diferentes. Isso é normal, até porque são classificações diferentes. Então trata-se de duas empresas gigantes no mercado financeiro brasileiro. Duas das mais negociadas da Bolsa e opiniões divergentes na maioria das vezes. Então hoje nós vamos acabar com essas dúvidas sem viés político e sem hype. De fato, o que as empresas me mostraram. E até o final desse vídeo você vai entender qual das duas faz mais sentido para o seu perfil de investidor. Falando especificamente sobre Petrobras, é a maior empresa de petróleo, gás natural e derivados da América Latina. Então ela opera extração, refino, comercialização e transportes. E o Estado brasileiro é o acionista controlador, o que de fato vai trazer uma característica única em Petrobras, o risco político embutido. Nos últimos anos ela ficou famosa pelos dividendos bilionários. E o plano de negócios da companhia prevê distribuir entre 45 bilhões a 55 bilhões em proventos de 2025 a 2029. Já pegando a Vale, é uma das maiores mineradoras do mundo. Ela é líder global em minério de ferro e tem exposição crescente a cobre e níquel. Tem uma receita de forma majoritária em dólar, o que naturalmente vai proteger em relação à desvalorização do real, por exemplo. E em 2025 a Vale bateu a maior produção de minério de ferro desde 2018 e distribuiu mais de 32 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. Então você consegue ver que aqui é briga de cachorro grande, né? Não adianta você botar um pitbull com um pincher, tem que ser um pitbull com pitbull. Então as duas são empresas muito grandes que apresentam números interessantes, mas ambas têm riscos, eu vou falar aqui para vocês. E pegando alguns números comparativos nessa tabela, você consegue ver lucro líquido, EBITDA anual, dividendos pagos, múltiplo PL e caixa livre, olha só. O lucro líquido no quarto trimestre de 2025 da Petrobras apresentou mais ou menos 15,6 bilhões, que é impressionante, e a Vale foi de 2,4 bilhões de dólares no ano. O EBITDA anual em 2025 no Petrobras foi forte, pré-sal, e a Vale foi 15,9 bilhões, uma alta de 3% ao ano. Dividendos pagos, Petrobras foi 0,94 por ação, esse resultado é até o terceiro trimestre de 2025, e a Vale apresentou ali um dividendo de 32,5 bilhões de reais, né? No múltiplo PL ali em Petrobras está 4 vezes, que é um PL baixo, e o PL da Vale está competitivo. E quando nós pegamos a questão de caixa livre, existe aqui uma solidez, né, em Petrobras, e a Vale está aproximadamente ali 4,8 bilhões recorrente. Então assim, o que eu posso dizer para vocês é que esses dois números são impressionantes. Tá bom, mas passado não garante futuro, nem rentabilidade passada é previsibilidade ou certeza de que a empresa vai continuar bem. E de fato, apoiar-se nessa muleta é um problema. E exatamente por isso que nós precisamos ir além dos resultados anteriores. Nós precisamos ver os riscos que a empresa pode ter futuramente. É uma ideia muito errônea você investir apenas por uma empresa que teve um passado glorioso. Por exemplo, tem gente que fica vascaínos de plantão, vocês vão me entender. Tem gente que fica se apoiando na muleta do Vasco, que ganhou um campeonato não sei lá onde. Agora eu acho que o Vasco está disputando o Campeonato Paulista. Então, pessoal, trazendo no âmbito dos investimentos, precisamos entender os riscos. E quais são? A Petrobras ela carrega 3 riscos que todo investidor iniciante precisa tomar cuidado antes de investir nela. Primeiro é o risco político, porque em 2026, sendo um ano eleitoral, as ações têm a tendência de oscilar. É normal. E embora eu não goste muito de cravar isso, alguns analistas já estão dizendo que essa oscilação de mercado pode impactar diretamente os dividendos e até mesmo a estratégia da companhia. Isso é uma realidade. Então, será que você tem estômago para aguentar oscilações políticas de uma empresa que tem o governo como sócio? Segundo, o preço do petróleo. Porque se o barril cai abaixo de 65 dólares, os dividendos também podem entrar em risco. Lembrando que o dividendo é o lucro da companhia repartido entre os sócios. E o terceiro, que não é tão falado, mas é importante falarmos aqui, é o capex crescente. Porque quando a empresa está investindo mais,
pode diminuir a distribuição de dividendos no curto prazo. Então, são riscos que nós não podemos negligenciar, mesmo sendo uma empresa gigante. E quais são os riscos da Vale? A Vale tem seus próprios desafios quando nós pegamos em comparação com o Petrobras. Primeiro, dependência da China, porque cerca de 60% das exportações de minério de ferro vão para a gigante asiática. E qualquer desaceleração chinesa vai bater diretamente no resultado da companhia. Segundo ponto, passivo de Brumadinho e Samarco, porque a Vale ainda tem alguns bilhões em obrigações relacionadas aos desastres naturais que aconteceram, incluindo um processo do Reino Unido que pode tirar caixa da companhia, ou seja, pode ter uma nova geração de saída. E o terceiro é o preço das commodities, porque igual a Petrobras, os preços vão variar e esses preços a empresa não controla. Então você consegue perceber que existem riscos em ambos os lados, mesmo sendo uma empresa gigante, mesmo sendo companhias gigantescas dentro da Bolsa Brasileira, existem os riscos, por isso que você precisa ter conhecimento para investir. Ah, Kaique, eu não sei como fazer um valuation, eu não sei como fazer um preço teto, eu não sei qual é o meu perfil de investidor. Entra na minha comunidade, porque na minha comunidade você vai ter acesso vitalício a aulas, suporte, reunião dos alunos, você vai ter um grupo com quase 500 pessoas para poder conversar abertamente sobre finanças, como está aparecendo aqui na tela, e você vai ter resultados que estão aparecendo aqui na tela de alunos, de clientes que fazem parte da nossa mentoria. Então aproveita, tenha o conhecimento como um pilar central para você fazer boas escolhas no mercado financeiro. E eu serei o seu mentor nessa jornada. Clica no link aqui e me chama no WhatsApp para nós podermos fazer com que você entre na nossa comunidade e seja muito bem assessorado pelos nossos meios de conteúdo. Agora vamos voltar para o vídeo. Mas, Kaique, falando de dividendos, né? Eu quero dividendos. Dividendos é uma grande atração, né? Quem não gosta de dividendos é maluco, né? Porque os dividendos são sempre recebidos com grande alegria. Mas quem paga mais dividendo nessa brincadeira comparativa? Como já falei anteriormente, a Petrobras ela tem um plano muito ambicioso de pagar dividendos até 2029 e isso pode chegar até 55 bilhões de dólares. Mas atenção, esse preço ele vai depender de algumas nuances e se o preço do barril, né, se manter acima de 65 dólares. E em maio de 2026 a Petrobras aprovou uma nova rodada de proventos de 9 bilhões de reais. E de fato são números muito impressionantes. A Vale, por sua vez, pagou mais de 32,5 bilhões de reais em dividendos de sobre capital próprio no que é referencial em 2025. Além da própria recompra de ações. Então a política da empresa é distribuir 30% do EBITDA menos os investimentos de manutenção, o que vão tornar os pagamentos um pouco mais previsíveis e menos sujeitos a interferências externas. Então a Vale ela quer trazer uma política de pagamento que não dependa tanto dos preços das commodities. Então ela quer de fato ter essa previsibilidade e dar essa previsibilidade para os acionistas que ela de fato vai pagar dividendo independente do que está acontecendo no mundo. Isso faz com que os acionistas tenham uma segurança de continuar acreditando no projeto. Então aqui nós temos dois pontos: dividendos altos e voláteis em Petrobras, que também variam muito por conta de algumas decisões macroeconômicas, oscilam muito em períodos de eleição, e nós temos os dividendos consistentes de Vale, que também já é uma política da companhia. Só que aqui tem um ponto que ninguém fala. Para o investidor, a pergunta inicial não é qual empresa paga mais dividendo, mas sim qual empresa que eu consigo investir sabendo que eu vou colocar a cabeça no meu travesseiro, eu vou dormir tranquilo, porque ela tem previsibilidade, ela tem uma projeção de crescimento e ela vai me pagar. Então é totalmente errado você ter esse monkey branching de ficar buscando as maiores rentabilidades, porque você não vai dormir tranquilo. Eu conheço pessoas que entram no mercado financeiro, em uma semana já estão lá que nem uns tarados olhando o gráfico, minha ação subiu 1%, minha ação subiu 2%. Não precisa disso, gente. Invista em empresas sólidas, mas respeite o seu perfil de investidor. Nem toda empresa que é sólida vai servir para você, porque mesmo sendo sólida na questão de robusta, ela vai ter muita volatilidade. E talvez você, que é um investidor iniciante, não esteja muito habituado a isso, de ver seu patrimônio oscilar. Todo mundo quer ganhar dinheiro na bolsa, mas ninguém quer ver seu patrimônio ficar negativo. Então, pegando as duas empresas, a Petrobras ela negocia a um múltiplo barato, cerca de 4 vezes o seu lucro, o que de fato parece atraente, mas o mercado ele precifica dessa forma porque ele já bota o risco político, ou seja, em 2026 esse risco tende a aumentar. E quem ainda não tem experiência com volatilidade de mercado tende a vender quando está em pânico. E esse é o pior erro possível. Se tratando de Vale, ela também tem riscos, mas a sua estrutura de governança ela é mais próxima de uma empresa privada. A política de dividendos da Vale ela é mais mecânica e menos sujeita a surpresas políticas. E a exposição ao dólar funciona como hedge natural contra a desvalorização do real. E o que eu posso dizer é que é algo valioso para quem está buscando um crescimento de patrimônio sólido no longo prazo. Então, qual é o veredito aqui?
Para o investidor iniciante, a Vale, ela tende a ser uma escolha um pouco mais adequada como o primeiro contato de renda variável. Não estou dizendo que Petrobras não seja, só que para o investidor iniciante vale muito mais a consistência do que a oscilação, porque tem uma governança mais clara, tem uma política de dividendos mais previsível e tem exposição ao dólar, que para quem está aprendendo é algo muito bom. Isso não significa que a Petrobras é ruim, longe disso, mas é para quem já tem experiência e tolera uma volatilidade. Porque a Petrobras ela pode ser altamente lucrativa, especialmente com os proventos bilionários que são previstos. Mas por conta do risco político, por conta de estarmos em ano eleitoral e por conta das volatilidades que a Petrobras sempre apresentou, eu não acredito que seja o melhor caminho para um iniciante. Mas é claro que conforme for passando o tempo e você entender e aguentar as oscilações e de fato quiser ter Petrobras em carteira, eu não acho que é uma ideia ruim. É um baita business, paga muito dividendo, mas tem muita volatilidade. Então se você for colocar Petrobras na sua carteira, ajuste ela para que não tenha um alto peso e você fique refém das valorizações ou desvalorizações. Tem muita gente que, por exemplo, tem 3 ações. Aí tem Petrobras, Banco do Brasil e Itaúsa. Só que de Petrobras ela tem 40%. Está muito desbalanceado e você fica muito refém às valorizações ou desvalorizações dessa companhia. Então, se você quer ter as duas em carteira, tudo bem, não estou recomendando você comprar, mas tenha um balanceamento saudável para que você não fique tão refém de uma empresa só. Então, recapitulando, Petrobras tem um dividend yield potencialmente maior, mas fica refém por conta das oscilações, risco político, preço do petróleo. Então é melhor para quem tem experiência e tolera a volatilidade. A Vale tem dividendos mais sólidos e previsíveis, tem uma governança mais estável e tem proteção cambial também. E eu diria que é um melhor ponto para quem está começando agora. E aí, você gostou da análise? Deixa aqui embaixo o seu like, deixa os seus comentários. E aí? Você tem Vale, você tem Petrobras na sua carteira. Aqui nós estamos produzindo vídeo 2 vezes por semana. E se de fato você quiser aprender mais, é só me seguir, é só curtir, é só interagir conosco. Aproveita também, entra na nossa mentoria, tá aqui embaixo o link na descrição. Me manda mensagem no WhatsApp, vai ser um prazer te receber na nossa comunidade, na nossa mentoria, e você ter resultados, que é o que está aparecendo aqui, resultados dos nossos alunos, resultados dos nossos clientes que fazem parte da nossa mentoria de investimentos. Então, eu te espero lá. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo. Se você quer mais comparações de ativos, deixa aqui embaixo, ó, Banco do Brasil contra Santander, Itaú contra, sei lá, Banco BRB, sei lá. Deixa aqui embaixo nos comentários para que nós venhamos trazer mais vídeos estruturais como esse. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Valeu, forte abraço, tamo junto, Deus abençoe.